Um dos problemas filosóficos mais interessantes é o problema da natureza e da cultura. O que que é natureza? O que que é cultura? Tem muitas formas de responder isso, mas a questão aqui é a finalidade prática de responder essa questão. Que hora a gente precisa responder a questão da natureza e que hora a gente precisa responder a questão da cultura? Na criação de animais, por exemplo, quando você cria um animal, essa questão da natureza e da cultura, ela tem que ser respondida de uma maneira bem prática. Por exemplo, quando você cria animais para abate, milhões de animais são criados para poder serem mortos, para poder servir de alimento para o ser humano, servir de roupa para o ser humano. Esses animais não estão mais na natureza. Esses animais já fazem parte da cultura, porque é na cultura que o ser humano cria aquele ser com a finalidade da morte para ser devorado. Já não há mais aí a natureza. Aí já tem a cultura. E a cultura humana pode ser uma cultura destrutiva, pode ser uma cultura de destruição, de transformação negativa. Então, o problema da cultura é que a cultura tem uma moralidade. A natureza, você não pode cobrar da natureza uma moralidade. Então, um predador come o outro, o mais forte come o outro. Na natureza não existe a moralidade, mas existe uma oferta tão abundante de vida que não é necessária a moralidade. A natureza se resolve. Já na cultura, não. Na cultura humana existe o problema da moralidade. Então, em se tratando de aquário, em se tratando do problema prático da natureza e da cultura em termos do aquarismo, que é essa prática de criar peixes em aquário, criar plantas aquáticas, tentar simular um ambiente natural e ver a beleza dos peixes, ver o desenvolvimento deles. Isso não é uma questão mais da natureza. O aquário não é a natureza, o aquário é a cultura. O aquário já é intervenção humana na tentativa, sim, de se assemelhar à natureza, de buscar parâmetros na natureza, de tentar imitar a natureza, mas não é mais a natureza. Então, quando um aquarista fala que fornece alimento vivo para os seus peixes, dá peixes para outros peixes comer, porque na natureza isso acontece, ele está falando dessa fronteira da cultura com a natureza. A natureza é totalmente diferente. O fornecimento de alimento vivo nos níveis tróficos que o animal pertence depende de N fatores. Fatores que não dependem do homem, são fatores naturais. No aquário, você comprar um peixinho para dar para outro peixinho comer, isso não é a natureza, isso é a cultura. Isso é, na minha opinião particular, o sadismo como parte dos problemas morais do ser humano com relação à sua própria cultura. Então, alimentar um peixe com outro peixe, por exemplo, um peixe vivo, você pega um peixinho e dá para outro peixe comer e fica observando aquilo, isso já é uma questão cultural. Isso não é uma questão da natureza. Não é uma questão de você tratar o animal como ele é na natureza. Porque na natureza há outras questões totalmente diferentes. E eu acho que é um problema a ser enfrentado, um problema moral do aquarista. É claro que eu estou falando na cultura brasileira é uma cultura da morte. Os jovens já são formados para ter esse sadismo de ver a morte do outro. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. É um país onde os jovens vivem com esses parâmetros e, e constroem para si mesmo um certo sadismo, de ter um certo prazer com o sofrimento dos outros. Isso aí já é um problema da cultura brasileira específica. O sadismo na cultura brasileira, ele é uma questão real, né? E aí quando a gente vê pela internet vídeos de aquaristas alimentando
com peixes vivos e a expectativa das pessoas assistindo aquilo e se divertindo com aquilo e tudo isso, isso é uma questão moral. Existe uma moralidade. Não adianta vir com o discurso da naturalização da questão, porque no aquário, na natureza não existe aquário, não existe comprar um peixinho e dar para outro peixinho, não existe o aquarista como agente humano, o, essa imaginação de que você está agindo como um deus ex machina, mexendo no aquário como se ele fosse a natureza e você como Deus agindo ali, isso é um vacilo da cultura, né? É uma falsa identidade que o aquarista tem. Existem alimentos artificiais, existe sobra de carne em açougues, supermercados. Existem uma forma muito grande de variedades, de possibilidades de você alimentar o seu peixe sem passar pelo sadismo, sem passar por esse problema moral. Então, me parece muito superficial o debate sobre isso, ou como isso é apresentado. E, na verdade, é uma oportunidade muito boa do aquarista resolver o seu problema moral, a sua moralidade. Não adianta achar que você dando um peixe vivo para outro peixe comer, assistindo aquilo, desnecessário, a desnecessariedade disso, né? Já que existem tantas outras formas de resolver o apetite e a fome de um peixe. E você colocar o peixe vivo e ver o outro peixe devorar aquilo e não enfrentar o problema moral que há nisso, é uma forma de fugir da própria experiência humana. O ser humano está colocado diante da moralidade o tempo todo. Todos os nossos atos têm que ser pensados em termos da moralidade. O que nós fazemos pode ser certo, pode ser errado, pode ser problemático, pode não ser problemático e pode ser saudável. Então, a minha questão aqui é dizer que o aquarismo saudável do ponto de vista da moralidade humana, já que o aquarismo é uma prática da cultura, já não é mais a natureza que está ali, já não é mais a natureza pura que está ali. Então já não existem níveis tróficos, não existe cadeia alimentar, tudo isso não existe ali no aquário. O aquário é uma experiência cultural. Então, se é uma experiência cultural, ele passa pela forma como o aquarista resolve as demandas culturais. Como ele resolve as questões? Passa pela sua moralidade. Então, eu acho profundamente sádico o aquarista que bota os vídeos no YouTube de peixes comendo outro peixe, por exemplo, para se alimentar. Eu acho profundamente sádico, profundamente desnecessário. Só que existe um grande público de sádicos que querem assistir. Um sádico quer assistir o outro sádico. E fica nisso, fica nessa cultura do sadismo. E, e na verdade não é a cultura de uma saúde. Qual seria a saúde? Que tipo de saúde eu posso cultivar em mim na minha prática do aquarismo? Será que o aquarismo, será que criar um peixe ajuda na minha humanidade? Ajuda na minha humanização? Ou será que é simplesmente uma tentativa de imitar a natureza naquilo que eu não posso imitar? Poxa, um nível trófico, existem questões reprodutivas. Os animais de nível trófico mais baixo, eles têm uma capacidade reprodutiva muito grande. E os predadores nem sempre comem os animais responsáveis pela reprodução daquele nível. Eles podem devorar animais doentes, eles podem devorar. Enfim, existe uma diversidade de possibilidades que a natureza tem que o aquarista não tem. Então o aquarista vai lá, compra 10 ou 12 guppies, compra 10 ou 12 espadinhas e vai lá e joga no aquário com as suas traíras, com os seus peixes grandes e fica observando a matança, a comelança de animais vivos, sem se preocupar com a vida no sentido da individualidade, da singularidade da vida. Aquele espadinha, aquele golpe que você joga lá tem uma individualidade. Quando você comprou ele, quando você criou ele, você já não
já não está na natureza, já está na cultura. Então, ele, ao entrar na cultura, ele ganha uma singularidade. E é essa singularidade que não é pensada na hora que você o trata como alimentação. E estou dizendo isso porque eu penso que a cultura humana, de uma forma geral, é profundamente falha nesse aspecto. A gente não tem nenhum remorso, por exemplo, com os animais que a gente mata para comer. Eu não estou defendendo aqui o veganismo, o vegetarianismo, nada disso. Eu sou um cara carnívoro, como carne também. Mas eu acho que para minha saúde pessoal, a minha saúde emocional, eu preciso levar em conta aquilo que eu estou comendo. Eu preciso pensar no que foi morto. Eu preciso pensar no que foi criado para morrer, no animal que é criado para morrer, no animal que vive lá nos aviários, nos currais, que toma choque elétrico, que come a noite inteira, que fica com luz acesa em cima dele e com estímulos hormonais. Eu tenho que pensar isso porque faz parte da vida humana. O ser humano é aquele que pensa, é aquele que medita, é aquele que encontra as razões das coisas. Nós não fazemos as coisas automaticamente. Nós sofremos quando fazemos as coisas automaticamente. Comer automaticamente a carne sem pensar na sua origem, no sofrimento do animal que está ali. Isso me faz menos humano. O que me faz mais humano é a minha saúde, é a minha ética, é a minha moralidade, é cultivar a minha moralidade. Então eu penso que é uma espécie de desserviço esses espetáculos de que eu vejo em muitos vídeos de aquaristas desse fornecimento de alimento vivo, sem a meditação filosófica, sem colocar essa questão para uma crítica mais profunda, uma crítica que separe a natureza da cultura, que coloque a cultura como o espaço do ser humano, é ali que o ser humano está, nós estamos na cultura, então os nossos atos são culturais, mesmo que a gente tenha animais, cuide de animais, a gente não está lidando diretamente com a natureza mais, a gente está lidando é com a cultura. E o adoecimento, que eu estou chamando de sadismo, é essa insensibilidade que eu vou construindo e cultivando dentro de mim diante da predação. Na verdade, não foi a traíra que foi lá e caçou o lebiste e comeu. Não foi a traíra que foi lá e caçou o espadinha e comeu. Foi o homem que pôs ali. Foi o sádico que pôs ali. Então, o sadismo começa a nos adoecer nessas pequenas coisas. E aí eu estou pensando de uma forma mais ampla o sadismo enquanto uma doença, por exemplo, os nazistas. O sadismo dos nazistas, que colocavam seres humanos para fazer experiências. Experiências injetavam bactérias em crianças para ver, em crianças judias, para ver como é que o corpo da criança reagia para poder inventar vacina para as crianças alemãs, por exemplo. Então, o sadismo é um problema cultural muito grave. No sentido patológico, o sadismo é você ter uma certa aventura visual de ver o sofrimento ou a morte de um outro ser.